Vamos para o exercício 3, então. Ó, linha de código. Ah, não, errei, não é linha de código, é linha de texto. Tá? Então pode apagar a linha aqui, se quiser. Ou se linha de código, né? Errei. Se não quiser apagar, não tá toda hora apagando, que toda hora a gente erra aqui, né? Cria uma linha de texto, se quiser, aqui antes, ó, e coloco ela já para cima. Tá aqui ela. Então, às vezes vai ser um pouquinho difícil de identificar ela, né? Porque aqui eu já tenho a saída do código e aqui embaixo está a minha célula de texto. Às vezes fica um pouquinho complicado de identificar ela. Vou voltar aqui, vou lá nas respostas. Vamos ver aqui, exercício 3, tipos de dados inteiros e floats. Neste exercício, você deve criar duas variáveis para armazenar dados de um município e em seguida exibi-las na tela. Para tanto, siga as seguintes etapas. Cria a variável habitantes para armazenar o número de habitantes do município, um número inteiro. O texto que deve aparecer na tela para o usuário é: digite o número de habitantes do município, use a função input nessa linha de código. Então vamos vir aqui, copiar a chamada do exercício, dá um Ctrl C, vamos lá para o Colab, ó, dá um clique duplo aqui, né? Um só não vai funcionar, clique duplo, dá um Ctrl V, clica no código, tá aqui, exercício 3, inteiros e floats. Então, se vocês quiserem colocar o enunciado aqui, fiquem à vontade, tá? Não tem problema. Acho melhor colocar tudo aqui para se achar melhor aqui no exercício, para não ficar indo e voltando, não tem problema. Vamos lá então, cria a variável habitantes, vou dar um Ctrl C. E vou colocar aqui, tá? Então nós temos aqui, está muito grande, está ruim de enxergar aqui. Vamos separar em várias linhas, com Enter, ó, venho aqui, dou Enter, venho aqui, dou Enter. Lembrando, se eu rodar isso aqui vai dar erro, sintaxe. Vou comentar. Se eu comentar uma linha só, vai dar erro de sintaxe também. Só tem essa linha comentada, isso aqui serve para comentar uma linha só. Eu não falei antes, eu posso comentar assim também, né? Eu posso adicionar um comentário em cada linha. Se eu quiser fazer dessa maneira aqui, ó, também funciona, ó, podem ver. Tá? Então é uma opção também, ou faz dessa maneira aqui, comentando linha por linha, ou coloca as aspas simples, no início e no final, que ele também vai aceitar. Então vamos lá, cria a variável habitantes para armazenar o número de habitantes do município, um número inteiro. O texto que deve aparecer na tela para o usuário é: digite o número de habitantes do município. Então, aqui a gente tem que, não é para criar variável e colocar uma variável já, né, como nós fizemos aqui. É para criar uma variável e criar um input aqui, tá? Então vamos lá. Venho aqui, dou Enter. Ó, e aqui eu tenho habitante, input, digite o número de habitantes do município. Então tu vê que à medida que tu vai fazendo, ele já vai te auxiliando. Claro que tu vai ter que ler aqui, nem sempre ele vai dar a resposta que tu quer, sempre vai dar uma opção que é correta de algum ponto de vista. Tá? Que nem ele aqui no anterior, né, quando ele deu a opção, né, print, valor e tudo mais, ele estava falando, primeiro tem que criar uma variável, depois tu tem que atribuir a variável no meio e tal. Tá? Então ele mostra como fazer, nem sempre os nomes que vão estar aqui vão ser os corretos. Tá? Então se tu quiser aceitar aqui, habitantes input, digite o número de habitantes do município. Tá? Então tu pode fazer dessa maneira aqui. Vamos ver lá nossa resposta. Ó, aqui a mesma coisa, ó, input, digite o número de habitantes do município. Aqui nós temos uma questão, tá? Nós temos aqui, ó, uma atribuição de inteiro, que ele não falou ali. Então, pessoal, percebam assim, ó, que o Copilot ali, ele é muito interessante, mas ele não substitui o conhecimento. Não dá para tu vai conseguir fazer muita coisa no Python usando o Copilot e também consultando lá no ChatGPT, no Gemini, alguma inteligência artificial. Mas é muito contraproducente tu usar isso sem saber nem um pouco, né, de como funciona o código e tudo mais. A possibilidade de gerar uma coisa muito errada ou muito alucinada, né, é bem grande. Muitas vezes não vale a pena. Tá? Pode fazer isso? Pode. Mas a ideia justamente é tu conhecer para conseguir, depois quem for utilizar essas ferramentas de IA, que a gente acaba utilizando porque agiliza muito o trabalho. É interessante, mas tu tem que conhecer, tem que saber o que está fazendo, senão é bem complicado. Tá? Então, nós vamos aqui, é só cuidar que tem esse int na frente e depois tem um float aqui. Então, primeiro nós temos que criar uma variável habitantes e olhem só, o número inteiro. Então, cria a variável habitantes para armazenar o número de habitantes do município, o número inteiro.
Depois, cria altitude para armazenar a altitude média da cidade em metros, um número decimal. Então, o número de habitantes ele vai ser um inteiro, não vou ter um habitante e meio, mas, por outro lado, na altitude eu posso ter valores, no caso, depois da vírgula. Então, são coisas diferentes. E por que eu preciso colocar aqui input, antes do input, né, int ou float? Por que eu fiz isso aqui? Né, porque lá o Copilot não falou nada. Aí eu tenho uma explicação aqui no material. O que a gente usou, né, o int e o float no input? Daí vai ter explicação para vocês conferirem ali, né? A função input é usada para capturar uma entrada do usuário, como eu tinha falado anteriormente. Ela exibe mensagem entre parênteses, nesse caso, digite o número de habitantes do município, depois, né, digite a altitude média da cidade em metros. E espera, vai abrir aquela janelinha ali para tu digitar o valor e clicar Enter. E por que tem que colocar o int e o float? Né, justamente para indicar que a primeira entrada é inteiro e a segunda entrada é float. Mas por quê? Né, vai dar erro se a gente não fizer isso? Justamente esse é o problema, ó, que a função input ela sempre retorna uma string. Tá? Então nós precisamos usar o int ou o float ou outro para converter essa string em um número inteiro. Então a gente tem que cuidar disso. Mas aí tu vai ler isso aqui e vai pensando, então, mas como é que exercício 2? Eu não identifiquei se era inteiro, se era decimal, coloquei um número e ele retornou o número para mim. Vamos voltar lá. Bom, pessoal, então nós olhamos aqui, né? Tem que colocar o int na frente do input se eu quero um inteiro, um float que se eu quiser um float, mas daí nós pensamos, né? Vamos voltar aqui no nosso exercício, no segundo exercício. Como que aqui eu não identifiquei e ele saiu, né? Eu não identifiquei o que era a entrada aqui, se era o tipo de dado. Rodei o código, ele me pediu para colocar um valor de área, coloquei 2000, que é um número, e ele aceitou, imprimiu aqui na tela, inclusive. Né? O que acontece aqui? O que aconteceu? Vamos criar aqui uma célula nova de código e vamos consultar o tipo de dado da saída ali. Ó, o type, a gente vai usar bastante ele. Quer dizer, a gente pode usar bastante, né? A gente vai acabar usando bastante, porque quando a gente tem problemas e erros, a gente acaba fazendo vários tipos de verificação e uma delas é verificar que tipo de dado a gente está trabalhando. Ó, então eu coloquei type aqui e coloquei a variável aqui, né? Qual é o tipo de dado dessa variável? E aí veio aqui str, que é string. Então o que aconteceu? Ele pediu para digitar um valor de área e eu digitei e ele armazenou. Eu digitei números, mas ele armazenou isso como uma string. Então depois se eu quisesse somar isso aqui com alguma coisa não ia dar certo. Tá? Então a gente tem que cuidar isso. Não é porque são caracteres numéricos que é um número, que é um int ou um float. Eu posso armazenar isso aqui como uma string, que é de fato que foi feito. Então sempre que eu colocar input sem identificar o dado, o tipo de dado que tu quer armazenar, ele vai armazenar como string. E isso, se for um dado para armazenar e para mostrar depois na tela, como nós fizemos aqui, não tem problema. Mas se for um dado para utilizar depois para fazer cálculos, vai dar problema. Tá? Então a gente tem que converter. Então a gente pode converter isso aqui depois. A entrada pode ser uma string, depois ao longo do meu trabalho eu converto. Ou eu posso, né, vir aqui e já dizer que não, nesse caso aqui é um inteiro. Ó, inteiro. Aí coloquei um parênteses e aí ficou vermelho aqui, ó, justamente para avisar que tem algum errado. Se eu abrir um parênteses aqui, eu preciso abrir também aqui. Fechar, na verdade, né? Deixar todo entre parênteses. Então, tem um parênteses aqui, outro aqui, abrindo, né? E aqui dois fechando. Vou rodar aqui agora. Ó, digite o número de habitantes do município. Vou digitar ali, sei lá, 20.000. Ele armazenou. Vamos colocar ali print habitantes. Ó, retornou 20.000. E vamos consultar agora o tipo do dado armazenado nessa variável. Um int. Ó, então, percebam, né, que é uma sutil diferença que faz toda a diferença depois lá na parte do código. Isso aqui geraria muitos erros. Falta, na verdade, de atribuir ele como int. Então agora o Python sabe, isso aqui é um número, é um inteiro. Então o inteiro tem possibilidade de fazer
cálculos numéricos, tá, pessoal? Entendido? Então, sempre tem que cuidar quando for input, especificar que tipo de dado é, se isso for importante para atividades futuras. Vou criar uma nova célula aqui de código, venho lá na minha resolução, cria a variável altitude, copiar aqui, Ctrl V, de novo, né, pessoal, está muito grande aqui o texto, então não tem problema deixar aqui, colocar aqui aspas triplas, ó, e aí ele já dá uma sugestão. E agora vocês notem, como eu fiz lá, coloquei, especifiquei o tipo de dado no primeiro código, que se vocês recordarem ou voltarem o vídeo, vocês vão ver que quando ele deu a primeira sugestão, ele não colocou o tipo de dado. Agora, como eu coloquei aqui, ele já entendeu, tá, ele quer colocar o tipo de dado também, então já colocou aqui para nós também. E aí nós temos aqui a altitude igual float, input, digite a altitude média da cidade em metros, ele já pegou, na verdade, aqui, então tudo automaticamente. Não estou fazendo nada, não configurei nada no meu Colab, ele já tem essas funcionalidades. E ainda tem aqui um print, ó, a altitude média da cidade é... Aqui ele usa um F, deixa eu tirar isso aqui primeiro daqui. Para aproveitar o código dele, né, essa sugestão, deixa eu voltar aqui, dá um tab, então ele vai, ali era só uma sugestão, não era uma coisa que já estava no teu texto. Quando dá o tab, ele coloca aqui no teu texto. Vou tirar aqui o print, tá? Vou separar em duas partes. Se eu quiser tirar um pedaço do código, eu só seleciono ele aqui, Ctrl X, abro uma nova célula, crio uma nova célula, Ctrl V, está aqui embaixo. Então, altitude, float, input, tananana. É isso mesmo, eu quero que o usuário digite um valor, e esse valor tem que ser um float. Ó, vou colocar aqui, então vou digitar uma altitude média, 320,5, por exemplo. Tá, cuidem que o separador decimal é o ponto. E aí, print altitude média da cidade, né? Ó, a altitude média da cidade é 320,5 metros. Então aqui eu só imprimi habitantes, como eu não especifiquei nenhum texto, ele imprimiu direto aqui, dependendo do que tu vai fazer, né? Se tu estava criando um notebook só para ti, né? Não tem porque tu adicionar muita coisa, vai acabar tendo que passar muito tempo digitando e configurando elementos dentro do teu estudo. Se tu quer fazer uma coisa mais rápida, né? Manda imprimir aqui direto só o valor, tu quer conferir só às vezes, né? E aqui então ele imprimiu, né? Reconheceu, vamos ver o tipo de dado. Type altitude. Ó. Float. Então é isso aí, certinho. E notem aqui que quando a primeira vez que eu falei para ele imprimir alguma coisa e com um texto, eu fiz dessa maneira aqui. Eu coloquei o texto, print, né? Abri parênteses. Coloquei o que eu queria que ele imprimisse, coloquei aqui, né? Entre aspas, dupla. Depois, vírgula, área, vírgula, quilômetro quadrado. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer, é que ele me deu aqui agora, é colocar um F na frente. Né? Qual é a diferença? Aqui nós temos esse F, tá? E esse F aqui, ele é uma F-string, ele é uma formatted string, tá? É uma string formatada. Esse recurso, ele foi introduzido no Python na versão 3.6, ele é relativamente recente, e ele foi introduzido principalmente para facilitar a inclusão de variáveis ou expressões diretamente dentro de uma string. Então, tudo que tiver dentro das chaves aqui no nosso código é interpretado como uma variável ou uma expressão que vai ser avaliada, tá? E vai ser substituída pelo valor. Então, no caso, nós temos a altitude aqui, né? Que é a nossa variável que nós declaramos aqui. Então, ao invés de escrever, né, separar entre aspas duplas aqui, o que vai ser texto, e com vírgula, que é variável, que nós fazemos dessa maneira. Então, essa é a maneira, digamos assim, mais moderna de fazer isso em Python. Tá? Então, dessa maneira aqui, usando a F-string, eu construo nosso texto e aí imprime com o texto que nós gostaríamos que fosse impresso.